Olá, você que está ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Mais uma vez estamos aqui para trazer informações para você. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta noite. Uma ótima noite de sábado para você. Eu sou Jonatas Caetano, apresentador deste podcast. Nós vamos juntos aqui trazer muita informação nesta noite de sábado para você. Noite agradável. Desejo tudo de bom para você. Eu já quero também agradecer a presença do nosso sommelier, o Anderson Souza, que já está presente aqui nos nossos estúdios. Anderson, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Ô, Jonatas, boa noite a você, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui, como eu sempre disse. É uma honra poder fazer parte, para poder falar para as pessoas, levar esse universo do vinho para todo mundo e tentar fazer isso sempre de uma forma bem aberta, bem simples, para que as pessoas realmente possam entender e desmistificar aquela ideia de que vinho é uma coisa para gente muito bacana ou gente muito descolada, enfim. Vinho é para todo mundo. E agradeço mais uma vez o convite e espero fazer parte muitas outras vezes. Legal, uma satisfação receber você aqui no nosso podcast mais uma vez. Nós já falamos aqui sobre vários tipos de uva, falamos sobre as uvas Merlot, falamos sobre Cabernet Sauvignon, Chardonnay. E hoje nós vamos falar sobre uma outra variedade de uvas, né? E não é perfume, é uva Malbec. Anderson, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa uva, um pouquinho da história dela e as suas peculiaridades no mundo do vinho. Ah, bacana. Malbec eu acho que é a uva mais conhecida aí depois da Cabernet Sauvignon pelos brasileiros, até porque a Argentina, os hermanos produzem uma quantidade de Malbec muito grande, é o maior produtor de Malbec do mundo, né? Então, muito do que sai da Argentina e muito, principalmente o brasileiro que mais conhece vinhos provenientes da uva Malbec. Porém, a uva Malbec é uma uva francesa, né? Então, já vamos começando aí. Você que está nos escutando, que gosta de tomar o seu Malbec, ela não é uma uva argentina. A Argentina tomou posse dessa uva. Se apropriou, né, da uva, se apropriou. Né? A Malbec é uma uva autóctone, né, de Cahors, na França, do sudoeste da França. E ela é uma uva que é importante também, não que ela seja importante, mas ela está dentro do corte bordalês, dentro da região de Bordeaux, que a gente já falou aqui, que é uma das regiões mais importantes na produção de vinho, de qualidade do mundo. E lá, em Bordeaux, eles tinham, né, até o ano passado, 6 uvas apenas que entravam no corte bordalês, né, que a região, que a AOC permitia se produzir com 6 uvas, e a Malbec é uma delas. Então, a gente já falou da Cabernet Sauvignon aqui, já falamos da Merlot, e uma terceira uva aí que está dentro do corte bordalês, que apesar de ser muito pouco usada hoje em dia, é a Malbec, né? Mas a Malbec foi trazida para a Argentina e não muito tempo atrás, tá? Antigamente na Argentina uma outra uva dominava os terroirs argentinos, que é uma uva italiana chamada Bonarda, do norte da Itália. Essa uva era a uva mais plantada, era a uva que mais se vinificava. Porém, a Bonarda é uma uva mais difícil de se produzir, né? E ela não tinha uma adaptação muito boa dentro da Argentina, apesar de produzir bons vinhos. O que aconteceu? Em determinado tempo, a Malbec é uma uva muito mais fácil de ser produzida, e isso eu não estou falando do vinho em si, é a produção da uva mesmo, no campo, né? Ela era uma uva mais fácil, menos exigente, e se adaptou muito bem ao clima e aos terroirs da Argentina. E, aos poucos, ela foi tirando o espaço da Bonarda e ela foi ganhando muito espaço. E hoje se fala muito de vinho Malbec, principalmente, e é bom frisar isso, principalmente no Brasil, porque a Argentina é um grande produtor de vinho mundial, é o quinto, se não mudou, é o quinto maior produtor de vinho no mundo, né? É um grande consumidor de vinhos. Os argentinos consomem muito vinho localmente. Eles têm para vocês terem uma ideia, os argentinos eles consomem quase 20 vezes o que o brasileiro consome de vinho por ano, né? Então, eles têm um consumo muito alto da bebida lá e eles exportam vinho para o mundo todo. Então, o mundo conheceu muito Malbec argentino, mas também se produz muitas outras coisas boas dentro da Argentina, e lá fora as pessoas, como têm essa abertura para experimentação, as pessoas provam vinhos de outras uvas, e a Malbec não é só a Malbec que é exportada. No Brasil ainda é muita Malbec, eu diria que 90% do vinho argentino que entra no Brasil
é da uva Malbec, mas eles têm vinhos de outras uvas muito bons, inclusive da Bonarda, que perdeu espaço aí para Malbec. E é uma uva clássica, é uma uva muito diferente do que se produz na Argentina, da onde ela é originária, né? Quando a gente fala do Cahors, que é da onde ela vem, lá você tem Malbecs muito opulentos. Quando eu falo opulento, muito pesados, vinhos muito estruturados, né? Com pouco aroma de fruta, muito mais aroma terroso, né? E é bacana, né, fazer um parênteses aqui para as pessoas. Eu sei que muita gente tá ouvindo essas palavras pela primeira vez. Quando eu falo aroma terroso, você imagina aroma de cogumelo, cheiro de terra molhada, folha seca, né? Aquela chuva que bate na calçada. Esse é um clássico, né? Todo mundo sente esse cheiro quando sobe o vapor da chuva numa calçada, né? Principalmente a primeira chuva, você sente aquele... Então, a gente trata de aromas terrosos. Um exemplo são essas coisas. E quando a gente fala de aromas frutados, são frutas mesmo, aroma de fruta. Até porque, pessoal, vai uma dica aí, ó. Vinho de qualidade não pode ter aroma de uva, tá? Apesar dele ser feito com uva, vinho de qualidade não tem aroma de uva. Nunca acontece. Você tem aroma de outras frutas. E aí mais um parênteses do parênteses, né, que a gente vai... E isso é do mundo do vinho, para que as pessoas entendam, a gente precisa explicar. Quando eu falo de fruta, né, não é adicionado fruta no vinho. Tá? Isso é um processo natural de fermentação. Aquela uva ela tem lá algumas características que fazem, dependendo da forma que o produtor produz essa uva, dependendo do clima que ela foi produzida, ela vai trazer aromas de determinadas frutas. São características que elas absorvem do solo, por exemplo? Não só do solo, são características da própria uva. E claro que dependendo cada solo, ela vai adquirir mais ou menos aquilo que é característica dela. Então, como que eu posso dar um exemplo? A Malbec, lá no Cahors, da onde ela é originária, por exemplo, o solo lá favorece ela ter esses aromas mais terrosos. Ela já tem essa característica, né? Taninos mais firmes, vinho mais encorpado. Quando a gente vem aqui para a América do Sul, principalmente a Argentina, você tem vinhos mais leves, né? Vinhos mais leves, e aí se destaca o que é característica daquela uva, um vinho mais frutado. Pode ser que Oxalá um dia vão descobrir uma região que vão plantar Malbec e ela vai ter as duas coisas, tanto a parte terrosa, que é originária dela lá na França, que produz o Malbec francês, quanto essa fruta que tem no Malbec argentino, né? E isso que é o legal do vinho, porque, né, não que não tenha, eu ainda não provei nenhum, mas pode existir em algum lugar do mundo. Algum produtor já fez um vinho que tem isso, porque também não é porque ela é originária de Cahors na França e que ela é a mais plantada na Argentina no mundo, que não existam outros países que produzam Malbec. O Chile produz Malbec, o Brasil produz Malbec. E cada um tem as suas peculiaridades, suas características particulares. Exatamente. Até porque, voltando àquilo que nós já estamos falando há um certo tempo, são solos diferentes, apesar de ser uma uva, que ela pode ser o mesmo DNA dela pode ser o mesmo, mas o solo traz as suas particularidades, a água é diferente, a água tem as suas propriedades diferentes, a água que a gente toma aqui não é a mesma água que se toma em São Paulo e que se toma na Rússia, Perfeita na Alemanha e em qualquer lugar do mundo. É água. Porém, né, como diria o velho deitado, mas, porém, todavia, tem as suas particularidades. Exatamente. Aí eu vou vir para a nossa realidade, por exemplo, aqui na região, em Presidente Prudente, você tem uma água muito diferente do que tem, por exemplo, em Alfredo Marcondes. E por que eu estou citando esses dois municípios? Porque eu moro em Presidente Prudente, mas passo meu dia em Alfredo Marcondes, né? E lá onde a gente está montando o nosso projeto, a nossa vinícola, a gente mandou fazer uma análise da água, e a água aqui tem muito carbonato de cálcio. E isso muda todo o perfil dessa água. E aí uma coisa, tá, gente? Quando eu estou aqui como sommelier, falando de vinho, mas o sommelier ele não fala só de vinho e não estuda só vinho, tá? Uma das coisas que o sommelier estuda é a água, né? E a água tem diferença. Apesar da gente ter aprendido na escola que a água era insípida, era incolor e inodora,
as águas são diferentes, né? E isso é bem bacana a gente ressaltar. E para quem quiser fazer uma provinha aí, ó, mesmo você que não consome álcool, não bebe vinho, mas quer fazer um teste para você entender isso melhor, vai no supermercado, compra 2 garrafinhas de água de meio litro cada uma, tenta buscar de regiões diferentes, e você vai ler o rótulo dessas águas, você já vai ver que a composição química dela é diferente, e depois você vai colocar em 2 copos separados e vai provar uma e vai provar outra. Você vai fazer esse teste, você já vai ver que uma água tem diferença da outra, né? É o pH da água, a quantidade de minerais. A água é mais ácida, a água é mais alcalina, enfim. E isso acontece nos vinhos. E não só no vinho produto final. Isso acontece com as uvas que originam o vinho, né? Isso acontece com as plantas. Então é que a gente não presta atenção no nosso dia a dia de entender melhor como as coisas acontecem, como a natureza se mostra. Né? A natureza ela é a criação perfeita de Deus, né? Então tudo é muito encaixado, então cada coisa vai ter um perfil diferente, e isso não é só para água, não é só para vinho, é para tudo, para o alimento, é para um arroz, é para um legume, enfim. E claro, e dentro disso você tem as variedades, né? Cada variedade também tem um comportamento totalmente diferente. Então é importante que as pessoas comecem a colocar isso na cabeça. Por quê? Porque entender vinho é entender como as coisas funcionam. E para você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, vale ressaltar para você que este programa também é uma continuação do programa anterior, e o anterior ao anterior, e assim sucessivamente, porque aqui é cíclico o assunto. Para que você possa entender aquilo que nós estamos abordando nesse programa, volte os programas anteriores, primeiro, segundo, terceiro programa, e você vai entender que o assunto começou lá no primeiro programa e vai continuar até o 2485, e nós vamos seguir falando. E não vai faltar assunto. E não vai faltar assunto. Isso que é o bacana desse universo, né? E olha que bacana, a gente já falou de história, já falou de geografia, estamos falando de água, composição química da água. Então é importante, para você que está ouvindo pela primeira vez, volta nos anteriores, escuta o programa que você vai... O que eu tento fazer, tá? Para fazer, porque a intenção desse programa é levar a educação, né, vínica para as pessoas. É conhecimento, né? Enogastronômico, né? É um conhecimento para você. E vai chegar a hora que eu vou ajudar você a se portar numa mesa. Muita gente chega e fala assim, vamos jantar num restaurante, eu não sei nem como sentar na mesa, não sei como usar os talheres, não sei como pegar na taça. A gente está aqui para isso. O que eu quero é que vocês aprendam para que todo mundo que tem interesse nesse assunto, que queira se desenvolver a respeito desse assunto, se sintam confortáveis, né? Que tirem... No vinho, existe uma coisa, criaram o vinho um produto, e isso é um problema aqui no Brasil, o vinho se tornou um artigo de luxo. E a maioria das pessoas, às vezes, mas isso não é para mim, porque tal. E eu quero justamente quebrar isso. Eu quero mostrar que vinho é para todo mundo. É desde o cara que é o cara mais simples. Mas pô, o vinho é caro. Beleza, cara, toma uma garrafa de vinho por ano. Vai lá, investe. Mas a hora que for tomar... Seja uma coisa de qualidade. Exato, que seja uma coisa que te satisfaça, que te dê uma experiência boa, te dê um prazer. Né? Não tomar porque o álcool é legal e faz a cabeça, não é nada disso. É para ter uma experiência familiar, uma experiência de convivência com outras pessoas. Enfim, o vinho traz tudo isso, tá? E uma coisa importante que eu não falei em nenhum programa, e eu sempre tenho vontade de falar, o mais bacana do vinho é isso. O mais legal do vinho é as pessoas que ele te traz. Socializar. A socialização do vinho é a coisa mais fantástica. Uma coisa que a gente tem sempre ressaltado aqui, Anderson, que é importante a gente falar mais uma vez, que aqui nós estamos ressaltando o consumo consciente. Exatamente. Tá? Ninguém está falando para você chegar na sua casa hoje à noite, abrir meia dúzia de garrafa de vinho, sair virado um ciclone dentro da casa, parecendo um morcego fugindo do inferno. Não é isso. Gostei dessa. A ideia não é essa. A ideia é você aproveitar o momento com a sua família, com amigos, ou até mesmo sozinho. Às vezes você está sozinho na sua casa, quer ter um momento bacana, você ali um momento de reflexão, de tranquilidade. É isso que nós estamos querendo te oferecer. Você aproveite tudo isso com consciência. Esse programa é voltado para pessoas maiores de 18 anos, não é? Nós não estamos aqui de maneira nenhuma incentivando o consumo indiscriminado, até porque o consumo de uma maneira excessiva torna-se um problema de saúde pública. Exatamente. Né? E a gente sabe aí que o alcoolismo pode fazer, aí, pode destruir uma família. E essa não é a ideia. Por isso que é importante as pessoas entenderem, né? Porque eu vejo muita gente que curte de tomar vinho, curte de, né,
ter o vinho ali, mas a pessoa não tem ali aquela responsabilidade, vamos dizer assim, no consumo. E aí, às vezes, a pessoa se perde, né? E não tem coisa mais chata nesse universo do que gente que bebeu demais, né? Fica a dica pra você, não seja um eno chato ou eno entojado, né? É isso Porque aí. você estraga aí o momento, o clima. Mas Anderson, falando especificamente sobre o nosso tema, nós estamos falando sobre um tipo de uva específico, que é a uva Malbec. Quais são as principais características deste vinho? Da uva, nós já falamos, agora vamos falar sobre o vinho. Isso. Após a sua colheita, a produção do vinho. Quais são as etapas aí? Por quanto tempo ele é guardado? Por quanto tempo funciona esse processo? Ele tem um teor alcoólico mais alto do que os outros? Como que funciona essa questão? Não, muito boa pergunta. E, novamente, vinho, cada região produz um vinho diferente. Já falei aqui que a Malbec no Cahors é uma, da onde ela nasceu, da onde ela é originária, e da Argentina é outro. E, claro, se a gente pegar o do Brasil vai ser outro, se a gente pegar o chileno vai ser outro. Mas as características principais dela, e que isso está presente em qualquer região, ela tem fruta, né? É um vinho que aporta bastante fruta, então os vinhos de Malbec são frutados. Ao contrário de que muita gente pensa, todo mundo acha que Malbec é um vinho muito pesado. Claro que existem, como tudo, aqueles Malbecs mais pesados, mas numa média geral ele não é um vinho de médio corpo, não é um vinho encorpado, né? E isso é um erro. A maioria das pessoas acha que Malbec é super encorpado, não é. Né? Tem taninos muito agradáveis, principalmente os argentinos. Quando a gente vai para o Cahors, já são taninos um pouco mais pesados, o tanino aparece um pouco mais. Apesar de serem uvas iguais praticamente, né? E olha que louco. Aqui na Argentina, os produtores lutam e conseguem fazer grandes Malbecs, vinhos com muita complexidade. E isso também é importante ressaltar. Vinho de qualidade, quando vocês aprenderem a realmente degustar um vinho, vocês vão perceber que a qualidade do vinho não está na boca, a qualidade do vinho está no nariz. Nós vamos chegar uma hora que eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas 80% do prazer do vinho está no nariz, porque é o nariz que consegue identificar a diferença de um vinho para o outro, né? Então, falei que lá eu tenho taninos que são mais firmes, e aqui eu tenho taninos que são mais suaves, mais sedosos, mais agradáveis, aí sim, pro paladar, para a boca. Isso eu vou medir na boca a qualidade desse tanino. Mas ambos têm muita qualidade, né? Então, eu destaco que geralmente na França são vinhos mais encorpados, vinhos que precisam de mais tempo de guarda, vinhos mais longevos, um pouco mais de corpo, com teor alcoólico um pouco menor, e olha que loucura, estou falando de vinhos mais encorpados, com teor alcoólico menor. Que é um paradoxo. Porque seria muita o contrário, gente né? acha que corpo de vinho é álcool. Vinho ajuda no corpo, mas vinho não dá, álcool não dá corpo ao vinho, não sozinho, né? Então eu posso ter um vinho super alcoólico com corpo leve, tá? E outra coisa que também é importante já ir falando, vinho que é extremamente colorido, a cor do vinho, tem gente que pega aquele vinho que chega a ser, que é muito escuro, e um vinho tinto, que às vezes é bem clarinho, e a pessoa fala assim, eu quero esse escuro porque esse é mais encorpado. Isso também é coisa para quem ilusão, não entende. Porque você pode sim ter vinhos muito encorpados, quase rosés. Você pode ter rosés muito encorpados, mais até do que um tinto muito colorido. E a Malbec engana as pessoas por isso. Por quê? Porque quando a gente vai para o Malbec argentino, a gente tem vinhos mais alcoólicos, né? Se você pegar ele, ela é uma uva que tem uma capacidade de geração de açúcar muito grande, e eu já falei aqui que açúcar gera álcool, e aí são vinhos mais alcoólicos. Por exemplo, já tomei Malbec chileno, 16 graus de álcool, o comum é 13. Né? Mas 13 para 16 é pouco. Não é pouco, é muito álcool, é quase a quantidade de uma cerveja, por exemplo, a mais. Né? Porque cerveja a média é 4,5, nós estamos falando de 3. Então aumenta muito a graduação alcoólica, até um vinho que é proibido ser importado para o Brasil, porque o Brasil permite que vinho tranquilo seja só até 14 graus. Né? Acima disso, está mudando a legislação, até preciso dar uma... E confesso, preciso dar uma atualizada, porque mudou alguma coisa no ano passado, e eu não revisei, preciso dar uma revisada. Mas até então era... Vinhos no Brasil até 14 graus era considerado tranquilos, ou até 15, e depois, acima de 15, eles teriam que ser importados como vinhos fortificados. Né? Que vamos falar aqui um dia de vinho fortificado. Mas aí o que acontece? São vinhos com mais de 16 graus de álcool.
Só que um vinho fortificado não tem nada a ver com um vinho tranquilo. São estilos de vinhos muito diferentes. O que era falho? São os vinhos? Não. A legislação brasileira. Só para a gente explicar aqui, Anderson, você falou que existem vinhos aí 12, 13, 14, 16 graus. Qual é o limite máximo aí que você encontra de graus de alcoólico dentro de um vinho? Olha, o vinho mais alcoólico, tranquilo que eu já encontrei, né, que eu já provei, vinhos tranquilos, é um vinho brasileiro de um produtor de Indaiatuba. Ele tinha 16,8 graus, um vinho de Syrah, um vinho extremamente alcoólico. Né, bastante álcool. Aí nós temos os vinhos fortificados, né, que pode ir até 21 graus de álcool, né? Então, assim, e existem outros estilos. Tá? A gente tem gente criando vinho, estilos novos, mas nos clássicos é isso, é entre 11, né, tem alguns produtores que fazem com 10,5, mas o clássico mesmo é 11 graus mínimo e 22 máximo. Essa é a faixa que os vinhos, na maioria. E claro, mas só tem que ser isso. O Anderson falou lá que o vinho tem que ter 11, mas isso aqui tem 10,5, porque tem um produtor que faz 10,5. Você vai achar de 9, é dele, vai ele faz achar o que de ele quiser, 7. né? Cada produtor faz o que ele quiser. Eu estou dizendo o que é comum. Né, o que é comum. Tem um cara aqui que fez quase um destilado. O vinho dele tem 40% de álcool. Ok, é o vinho dele. Né? E não estou dizendo que não exista, mas o comum é entre 11 e 22. E existe também uma diferença muito grande, né, Anderson? O vinho, ele não é destilado, ele é fermentado, correto? Exatamente. Assim como uma cerveja, assim como um saquê, né? Pulque. Olha, o que o Anderson está falando? O que é pulque, Anderson? Pulque é uma cerveja que tem no México, que é feito de agave, que é o mesmo produto que se faz tequila, que é um destilado. Entendeu? Então se faz cerveja de pulque, de agave, que chama pulque. Então você tem vários tipos de fermentado. Cerveja é uma bebida fermentada. O uísque é uma cerveja que foi fermentada e depois foi destilada e virou uísque. Então, as pessoas às vezes não sabem disso, né? E olha, pela sua cara, eu acho que você também não sabia, eu confesso que não sabia. Nossa equipe que está aqui também não sabia. A expressão bovina na cara da nossa equipe denota isso. E aí é aquela coisa que é importante a gente estudar. Qual é o país assim que é referência em cerveja? Todo mundo vai falar Alemanha, né? Não é. É o Brasil. Também não. Não? País referência em cerveja, Inglaterra, né? Irlanda. Lá os caras são mestres. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo, né? Mas é porque a gente toma muita coisa ruim, né? Muito volume de coisa ruim. Lá os caras bebem menos volume, mas de muita coisa boa. Né? E isso também é importante, a gente entender para começar a ser exigente. Anderson, eu prefiro tomar uma cerveja por semana, uma long neck por semana boa, do que tomar 3 long neck todo dia. Eu prefiro investir o meu dinheiro numa coisa que vai me mostrar algo diferente, né? Claro, e isso é de cada um. Não estou falando aqui que é para você parar de beber só long neck, só latim, enfim. Não estou querendo mudar nada. Mas é importante a gente entender qualidade, né? Quando a gente fala de bebida, a gente precisa entender qualidade, porque qualidade não só em bebida, em comida, em tudo. A gente precisa ser mais exigente. A gente, aqui no Brasil, infelizmente, a gente se contenta com pouco. E paga caro, viu? A gente se contenta com pouco e paga caro. Anderson, só para a gente colocar uma questão também importante da gente abordar, você falou que a Malbec ela tem características diferentes, alguns mais terrosos, outros mais suaves, de acordo com o lugar em que ela foi cultivada. Então, até na hora de harmonizar, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, por tudo aquilo que nós já falamos aqui nos nossos programas, a Malbec francesa ela harmonizaria melhor com uma carne, a Argentina talvez com peixe, com outro produto mais leve? Seria mais ou menos isso? Não. E isso é bacana falar. Nós falamos que na França eu tenho um vinho bem pesado, né? Não que é bem pesado. Também pode ter vinhos leves, é o produtor que vai definir isso. Mas a característica comum é um Malbec um pouco mais encorpado, um pouco mais pesado. Quando a gente fala de Argentina, Malbec mais frutado. Então, e complexidades diferentes. Aqui eu tenho complexidade olfativa de fruta. Né? E aqui no francês eu tenho complexidade olfativa, também tenho fruta, mas terroso. Então, só um exemplo básico. Malbec argentino, se for falar uma fruta que tem em todo Malbec, é cereja. Colocou o Malbec no nariz, a cereja está lá. Se você for para o francês, ele também vai ter essa fruta. Só que ela já não vai ser cereja, ela vai já ser uma amora, entendeu? Uma fruta mais silvestre. Então, você tem uma diferença grande de aroma de fruta, mas na mesma uva.
porque as características regionais fazem isso. Então aqui eu vou precisar de um prato que tenha uma complexidade e seja um prato mais adequado. Por exemplo, falando de coisas terrosas, aqui eu vou fazer um prato, por exemplo, com cogumelo. E esse prato vai ter que ter o peso que o meu vinho tem. Né? Todos os vinhos são diferentes. Então, quando eu vou harmonizar, eu preciso conhecer o vinho e preciso conhecer os ingredientes do prato. Senão, é só uma experimentação. E aí a experimentação pode dar certo ou pode não dar certo. Eu, Anderson, o que eu gosto de fazer? Experimentação. Tá? Saio da harmonização clássica, cara, e mais ou menos eu enxergo aquele vinho, compro a garrafa, ela está fechada, eu nunca provei. Como que eu vou saber se ela realmente harmoniza com o cogumelo? Então vai ser uma experimentação. Ah, mas eu não quero fazer cogumelo, eu vou fazer com outro produto que seja terroso, por exemplo, uma beterraba. Entendeu? Vou lá e vou usar uma beterraba para fazer. Ah, cara, eu curto batata doce. Eu quero usar batata doce e vou provar com o meu Malbec. E claro, isso eu vou... Esse prato ele não vai ser só a batata doce, ele vai ser uma base de batata doce, uma base do cogumelo, uma base daquele ingrediente que eu quero harmonizar com aquele vinho. E aí eu vou para o argentino. E aí entra outro grande erro, né? Porque aqui no Brasil, Malbec com carne. Cara, é assim, ó. Todas as churrascarias de São Paulo têm, mesmo que o cara não tenha uma adega, mas garrafa de vinho Malbec ele tem. Porque o cliente chega e fala, quero tomar um Malbec porque combina bem com carne. Cara, vai combinar bem sim. É até um prato clássico. Mas vai depender qual Malbec e qual carne. Né? Já explicamos aqui, você tem carnes mais magras e carnes mais gordas. Eu tenho os vinhos mais leves e vinhos mais encorpados. Com carnes mais leves, vinho mais leve. Com carnes mais gordurosas, mais pesadas, vinho mais encorpado. Mais uma vez, eu tenho que entender mais ou menos como que é aquele vinho. Entendeu? Então não adianta eu chegar e falar, comprei uma garrafa de Malbec. Vamos fazer um churrasco. E lá fazer o churrasco. Lá na Argentina, o vinho é tão comum que eles fazem. E aí entra outra coisa importante. A harmonização é uma coisa bacana, é legal. Quando você encontra realmente uma harmonização perfeita, é uma coisa fantástica. Tive muito poucas experiências de harmonizações perfeitas, tá? A maioria sempre tem um ponto a mais ou um ponto a menos em alguma das coisas, uma hora no vinho, uma hora em algum prato. Mas, desculpa aí, pessoal. Não, deixa o Anderson tomar uma água aqui, a gente vai continuando no assunto. Então, o ponto importante é a observação. Vamos voltar nesse assunto. Então, você não pode pegar um vinho, por exemplo, um Malbec da França e querer harmonizar esse Malbec da França, por exemplo, com uma carne, um alcatra, por exemplo, que não vai caber. Seria mais ou menos isso, Anderson? Ele tá mais para picanha do que para alcatra. Pode ser ou não, mas aí entra uma questão, e quero pedir desculpa, tá, gente? Estou meio gripadinho, por isso aqui veio uma tossinha. Né? Mas uma coisa importante também é a textura da carne, a complexidade da carne, porque a gente come sem perceber. Quer ver como que as pessoas... Eu peço para todos vocês que estão nos escutando agora, faz uma reflexão. O que você comeu? O que você comeu na hora do almoço e quais eram os aromas que a sua comida tinha? Ninguém vai saber falar, porque a gente come no automático, a gente não presta atenção no nosso alimento. Então isso também é uma coisa importante quando a gente fala desse universo. Cara, para você fazer uma harmonização, você tem que estar prestando atenção no que você está comendo e no que você está bebendo. Né? É para completar uma coisa completar a outra. Justamente, para ter isso aí. Então, às vezes, assim, dependendo do Malbec, aí para te responder, ele vai dar mais certo com a alcatra, que é mais magra, do que com a picanha, que é mais gorda. Por quê? Porque a picanha, ela não tem muita complexidade. É uma carne gordurosa, saborosa, mas complexidade baixa. Já a alcatra tem mais complexidade, entendeu? Olha que interessante a análise como que funciona, né? Então, observar bem na hora de comprar. A hora que você for comprar o seu vinho, é o que o Anderson sempre diz, leia rótulos, leia rótulos. Não é simplesmente porque chegou ali, a garrafa é bonitinha, é bacaninha, legalzinha, que você comprou e levou para casa, eu vou harmonizar e vai ficar bacana. Não é. Observe antes, tenha paciência para ler, para estudar aquilo que você está comprando, leve um produto de qualidade para sua casa, leve um produto bacana, né? E não tenha preguiça, não é que às vezes mas tô correndo, não. Pare um pouquinho.
é uma coisa importante para você observar, porque o Anderson acabou de ressaltar aqui, a gente faz as coisas muito no automático, não porque nós queremos fazer as coisas no automático, mas devido à correria do dia a dia, o estresse do trabalho, pouco tempo para almoçar, pouco tempo para observar, mas quando você vai criar esse momento da harmonização, esse momento que você vai estar ali entre amigos, entre família, criar esse momento com uma tranquilidade, com uma sensibilidade para que esse momento seja agradável. É isso, Anderson? Perfeito a sua colocação, Jonatas. Muito bem colocada, porque o vinho é para isso mesmo, é para trazer isso, é para trazer esse prazer, é para unir as pessoas, né? É para tentar ali fazer aquele momento ser inesquecível. Então, por isso que eu volto a insistir, é melhor você tomar 2 garrafas de vinho por ano com qualidade do que ficar tomando vinho todo dia sem estar prestando atenção no que você está fazendo. Só abrindo garrafa e colocando de canto lá e não vai adiantar coisíssima nenhuma. Então, mais uma vez, não é quantidade, é qualidade do produto que você está consumindo. Novamente isso, né, Anderson? Nós já temos falado isso há um certo tempo. Não é porque, também aquela questão, não é porque é o mais caro que é o melhor, não é porque é o mais barato que é o pior, mas é qualidade. Como o Anderson falou na semana retrasada aqui, se eu não me falho, um brasileiro que harmonizou um vinho relativamente ao olho popular simples e ganhou um prêmio internacional com um vinho que custa R$50. Exatamente. Então, é assim, o momento certo para o vinho certo, é isso que a gente precisa entender. Claro, às vezes o pessoal fala, pô, mas o Anderson está falando tudo isso, mas vinho é caro. E eu concordo, o vinho realmente é um produto caro, mas ele dá para todo mundo. Tem vinho bom, de qualidade, em todas as faixas de preço. Escolha, é experimentação, é isso que vai trazer essa experiência. E não adianta eu ficar indicando vinho, e eu até gosto, às vezes, quando a pessoa me pede uma indicação de vinho, mas eu não gosto de indicar, porque toda vez que eu indico um vinho, eu pressuponho, faço aquela pessoa presumir que aquilo vai ser bom. E vai depender do momento, vai depender da sua experiência, vai depender com quem você está tomando. São muitos fatores que vão dizer se aquele vinho realmente é bom. Por isso que é importante a gente entender esse universo. Só para a gente colocar essa questão, porque quando o Anderson fala, quando a pessoa pede uma indicação, a indicação vai de acordo com o conhecimento dele, a experiência dele, as memórias olfativas dele e não as suas. É o seu conhecimento empírico, é um, o meu é outro, do Matheus é outro, do Yuri é outro, de quem quer que seja, né? É claro, eu tenho um conhecimento X, o Anderson tem outro conhecimento Y. É claro que o que eu entendo de vinhos, perto do que o Anderson entende, não tem nem como eu ficar aqui. E essa escadinha, assim, eu tenho amigos que o que eu entendo de vinho, eu sou um bebê perto deles, né? Porque eles se dedicam muito mais, eles trabalham muito mais, né? E volto a relatar essa parte de sommelier, não só sommelier, mas a enologia em geral, ela, cara, é um campo muito vasto. Você pode trabalhar em várias áreas e cada um gosta. Eu sou um cara que gosta da parte produtiva, né? O Zé Eduardo, um grande amigo meu, ele já gosta mais da parte do vinho em si, dos produtores, das regiões. Então ele se dedica muito mais a isso do que eu, né? E isso que é legal, porque quando a gente senta, a gente troca ideia, ele fala de uma coisa, eu falo de outra, não fica aquela coisa chata também. E o assunto completa, né? Exato, e o assunto se completa. Então é importante a gente saber disso, até porque o vinho, cara, ele é uma bebida para isso. É uma bebida para socializar. Anderson, falando sobre Brasil, nós falamos sobre Argentina, sobre Chile, sobre França, agora vamos às terras tupiniquins. Como que chegou as uvas Malbec ao Brasil? Em qual região do Brasil ela é mais popular? Ela é bem aceita pelo solo brasileiro? Até porque nós voltamos àquilo que nós temos falado. Climas diferentes, solo diferente, água diferente e assim sucessivamente. Fica à vontade, Anderson. A Malbec, o Brasil é curioso, né? Como que a nossa cultura de vinhos atrasou. A Malbec entrou quase junto no Brasil que entrou na Argentina, né? Quando os produtores começaram a plantar na Argentina, trouxeram Malbec para o Brasil também. Só que tivemos dificuldade de adaptação, muitos produtores também não se interessaram pela uva. A gente é muito forte numa imigração italiana e aí, por bairrismo, sempre deram-se destaque para as uvas italianas. Eu sou italiano, eu vou tentar produzir as uvas do meu país aqui, né? É meio óbvio, né? É cultural também, né? É cultural, é bairrismo, né? As pessoas, se você for olha que louco isso. Se você for na Itália, por exemplo, a Itália tem várias regiões produtoras de vinho. Se você for na Toscana, que é aquela região linda, maravilhosa que a gente vê em filme, coisa espetacular, coisa maravilhosa, né?
e pedir um vinho da região do Piemont, o cara vai falar, ó, pega o seu carro que está no lugar errado, vai lá no Piemont. Por quê? Cada um defende lá dentro, cada um defende a sua região, né? E isso acontece aqui também, enfim, mas isso não é ruim, tá? Isso é bom, porque você tem essa briga saudável, digamos assim, né? Para quem produz o melhor produto, quem faz o vinho de melhor qualidade, enfim, e tudo mais. Mas a Malbec chegou no Brasil, não foi muito difundida, ainda se planta muito pouco Malbec no Brasil, mas eu já tive a oportunidade de provar alguns Malbecs de qualidade, todos, nesse caso, todos do Sul. Mas eu acredito que, como a gente está se desenvolvendo, o Brasil está engateando aí para novas regiões, produtoras, né? Estado de São Paulo tem feito um trabalho fantástico, Minas Gerais, o próprio Espírito Santo, Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem várias vinícolas hoje sendo montadas no Rio de Janeiro, Distrito Federal, né? Goiás. Uma região bem seca, o Distrito Federal. Pois né? E isso é bom para a uva, tá? Não é ruim. A gente tem o próprio Vale do São Francisco. Então, o Brasil, eu diria que é um campo totalmente aberto para se descobrir. Pode ser que a Malbec vá ser muito bem adaptada lá na Bahia. Quem me dera, né? Só pra gente colocar aqui, o Anderson falou do Vale do São Francisco. Para quem não conhece um pouquinho da história aqui do nosso país, a região do Vale do São Francisco fica às margens do Rio São Francisco, uma região muito importante que fica na divisa entre Pernambuco, que fica do lado esquerdo ali, fica a cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco. E do lado oposto fica a cidade de Juazeiro, na Bahia. Duas cidades muito bonitas, diga-se de passagem, que eu tive o prazer de conhecer, o Anderson também, né? E por isso a gente está contando a história. A pessoa fala, mas Nordeste... Não, Nordeste do Brasil, coisa maravilhosa, né, Anderson? E aí, cara, o Brasil é fantástico. As pessoas não sabem. Mas eu tenho visto aqui, principalmente aqui em Prudente, né? A gente frequenta supermercado e tal. Eu tenho visto muita uva. Sabe aquelas uvas nas caixinhas, né? Que vem com meio quilo, umas uvas diferentes, brancas, tintas. A maioria daquelas uvas, para não dizer 100% daquelas uvas, são produzidas ou em Juazeiro, né, ou em Petrolina. Então, para você, mais uma vez, gente, vamos ficar atento, vamos lá, vamos comprar o nosso produto, vamos ler o rótulo, vamos saber quem produz, da onde vem, e a gente vai se encantar, porque nós temos um país generoso, né, e a gente precisa valorizar um pouco mais o que a gente tem aqui dentro. E as uvas brasileiras, né, principalmente da região do Vale do São Francisco, são exportadas para o mundo inteiro. Tá? O mundo inteiro, assim como o melão, assim como melancia, assim como goiaba, né, que é uma coisa quase que exclusiva nossa, mas o Brasil se tornou um grande produtor de uva de mesa, de qualidade, e exporta para o mundo todo, e isso a gente deve ao Vale do São Francisco. É interessante, como diz a música, né? O país tropical abençoado pelo chefe e bonito por natureza. Exato, né? E olha que coisa bacana, estamos falando de uva de mesa de qualidade lá em Petrolina, né, lá na região do Vale do São Francisco, e a gente fala do vinho que está no sul, mas o sul produz um produto lá no Rio Grande do Sul que é de altíssima qualidade, que a gente também está exportando para o mundo inteiro, e esses tempos aí até estava em falta, que é o nosso suco de uva. Um dos melhores sucos de uva do mundo. Da região de Bento Gonçalves. Isso, não só Bento. Ali em Bento, claro, fica a grande produção, mas você tem no Rio Grande do Sul todo, e já tem em Santa Catarina, já tem no Paraná, já tem no estado de São Paulo. Então, olha o quanto, e a gente às vezes passa desapercebido, o quanto isso agrega valor, né? Porque a uva num pequeno espaço, né? Você não precisa de uma fazenda gigantesca, assim como os grãos. Um espaço pequeno você consegue produzir, e é isso que a gente precisa hoje, né? Para acabar um pouco com esse êxodo rural que aconteceu no nosso país aí, de todo mundo ir para a cidade, todo mundo achar que a cidade é um lugar bom e tal, e desvalorizar o campo. A uva, assim como outros produtos, mas eu, como sou defensor dela, ela é até uma dos grandes investimentos aí para fazer com que aconteça o contrário, que as pessoas saiam da cidade e voltem para a terra. É interessante falar, eu tenho sempre ressaltado aqui, e uma coisa que o Anderson falou sobre a questão cultural. Nós, brasileiros, precisamos aprender a valorizar o que é nosso, a valorizar a nossa história, a valorizar o nosso produto, o produto brasileiro. Tem que ter orgulho, não é ficar puxando a brasa para a sardinha do americano, do argentino, não sei da onde. Não, e eu sou uma pessoa tão aberta para isso. Eu acho que todos são importantes. A gente precisa de produtos de qualquer lugar do mundo, e isso é importante. Sabe por quê?
Porque quando você pega um produto de fora que é muito bem trabalhado, você cria uma referência para você tentar fazer o seu melhor. Então, essa troca, ao contrário de que muitos acham que é ruim, eu acho que é muito boa, sabe, Jonas? Mas eu concordo com você. Só que aí a gente tem produtos bons, só que a gente dá preferência para o outro porque a gente não conhece nem o nosso. Então, por isso que tudo isso é importante, conhecer. Né? Quando a gente conhece e sabe realmente o que a gente está consumindo, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com vinho, mas eu morei em São Paulo por mais de 15 anos e eu sempre falava para minha esposa, ela falava, o transporte público de São Paulo é horrível. E ela usava muito. Eu não tive oportunidade, usei bastante, mas não tanto quanto ela usava diariamente. E ela falava, esses ônibus. Eu falei, Márcia, minha esposa chama Márcia, tá, para quem não sabe. E eu falava assim, não fala isso. Eu acho o transporte público aqui um espetáculo. Sabe quando ela mudou de opinião? Quando ela foi para fora, em cidades famosas, badaladas, que todo mundo fala bem, que todo mundo tira foto, e aí ela viu que a realidade de São Paulo era a melhor que ela já tinha visto na vida dela. Então, é uma coisa que eu falo, que eu defendo o nosso país com orgulho, defendo a cidade de São Paulo com orgulho. Metrô de São Paulo, você pode sentar no chão, você sai limpo. É limpo o metrô de São Paulo. Extremamente limpo. E, assim, não estou puxando saco de político, nada disso. Só falo que é uma empresa, apesar de ser uma empresa pública, já tem privada também, mas é uma empresa muito bem cuidada e que funciona muito bem. Só para parafrasear que a gente está falando sobre situações do país também, até porque esse programa aqui não é só vinho, é cultura também. Nós estamos falando sobre cultura. Né? Às vezes a gente vê a pessoa, porque foi para a França, foi lá ver a Torre Eiffel, aí chega lá na Torre Eiffel, não vê o quanto de lixo que eles jogam nas ruas. Rato. Né? Metrô fedendo, desculpa, urina. E aí você acha que o gringo tá lá abafando e você, brasileiro, vai lá para bater a palma pro gringo. Não é assim. E foi bacana você ter falado, Jonatas, isso, e até uma coisa que eu sempre tive vontade de falar, olha que bacana o microfone traz, né? Trazer essa experiência também para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão sonhando com aquele lugar lá, quero viajar, e eu não estou querendo tirar o desejo de ninguém viajar para lugar nenhum, né? Mas, cara, e vou dar outro exemplo. Eu trabalhei com um francês, Cédric Grillan, um grande francês, grande amigo, um abraço para você, Cédric, te amo. O Cédric, cara, francês da região da Borgonha, cara, ele falou para mim, me contou uma coisa que me estarreceu. Ele falou, você sabia que lá em Paris, dentro de Paris, tem regiões dominadas pelo tráfico, assim como vocês têm aqui no Rio de Janeiro, que a polícia não entra. E ninguém sabe disso, entendeu? Por quê? Porque Paris é a cidade linda, é a cidade maravilhosa. Cara, você passa o maior perrengue. Você passa perrengue em todos os lugares. Então, assim, mas a gente não é coisa não é jabuticaba, olha, né? Eu não vou pro Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é violento. Eu não vou pro Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é isso, porque é aquilo. Ou não vou para tal lugar e eu estou usando o Rio de Janeiro só como uma referência. Cara, vai lá e conhece. Eu tive ótimas experiências, tanto no Rio quanto em São Paulo. Graças a Deus, eu nunca fui assaltado em nenhum desses dois lugares. São as duas capitais mais violentas que existem, né? Mas a gente sempre quer puxar a sardinha pro lado que a gente acha que as pessoas falam bem, né? Só pra gente poder encerrar o papo cultura aqui desse programa, até porque é interessante, né? Eu gosto muito da cultura brasileira, sou um valorizador da cultura verdadeira brasileira, não é bagunça. A história brasileira é muito bonita e deve ser contada. As escolas deveriam valorizar a história verdadeira do Brasil. Infelizmente, isso aí não é valorizado. Isso aí é assunto não para este podcast. Mas é interessante que na Itália, o Anderson, que é uma pessoa muito mais viajada do que eu, conhece vários lugares do mundo também, na Itália existe um feriado em homenagem aos militares brasileiros que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial na Força Expedicionária Brasileira. Os brasileiros que lutaram na guerra, que são esquecidos no nosso país pelos próprios brasileiros, aqueles que estão lá fora estão valorizando mais a nossa cultura e a nossa história do que nós mesmos como brasileiros. Então, para a gente passar para outro papo, né? E assim, José, é legal falar isso, porque aí sempre vem um mimimi, né? É porque eles estão defendendo, né? Cara, isso aqui não é nada político, isso aqui é história. Nós estamos falando da história, e a história não dá para esconder. E, claro, história cada um conta do seu jeito, né? Ou do jeito que interessa. Mas isso é uma verdade, né? É uma coisa fantástica. Você vai em Portugal, todos os portugueses, todos. E não estou falando de Lisboa, porque a maioria do brasileiro vai viajar em capital. Vai no interior, vai lá naquele lugarzinho onde tem a cidadezinha de 700 habitantes, né? Você chega lá, quando você fala que é brasileiro, primeiro eles ficam receosos, porque gente estranha sempre traz receio.
né, Brasil e tal. Mas quando eles veem que você ali é uma pessoa de bem, que você está ali passeando, que você está ali para conhecer um pouco da cultura deles também, que eles se abrem, o desejo de todo português é conhecer o Brasil. Tá? A maioria dos ingleses querem conhecer o Brasil, a maioria dos franceses quer. Se você for fazer uma enquete popular, todo mundo quer conhecer o Brasil. Mas quem que mais fala mal do Brasil? O brasileiro. O brasileiro. Então aí fica difícil, né, gente? É, só Mas é isso aí, mas vamos falar de vinho, Vamos que daqui falar a pouco os caras vão falar assim, esses caras esqueceram do vinho. Como a gente traz todos os sábados aqui, sabadão, hoje você tá mais tranquilo em casa, ou amanhã também, domingão, aproveitar aí com a família. Domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa já? Não, domingo de Páscoa. É isso mesmo. né? Domingo de Páscoa. Olha eu perdido aqui. É, domingo de Páscoa. Nós estamos perdidos Esse aqui. agora? Esse domingo agora, domingo de Páscoa. Epa, Nós estamos no ar em domingo de Páscoa, né? Interessante. Vamos aqui. Anderson, você que é o cara, né, das harmonizações. Uma harmonização bacana para esse domingo de Páscoa. Cara, e aí eu vou facilitar a vida de todo mundo que tá escutando a gente e vou voltar para aquilo que eu critiquei. Ó, você vê como que o vinho é contraditório, né? Ironique. Pô, não, mas é bacana falar isso. O vinho Malbec argentino, ele harmoniza, sim, muito bem com carne. Só que vai depender o vinho certo para a carne certa. Então, o que eu diria? Experimentação. Vai lá, vamos esquecer um pouco a parte de harmonização por compatibilidade. Por conveniência. Por compatibilidade mesmo de ingredientes, enfim, do que tem em um produto, do que tem no outro. Vamos fazer e como é domingo de Páscoa, né, a gente está liberado aí. Eu sei que muita gente vai comer uma bacalhoada, vai comer isso, aquilo. Mas para outros já acabou a Semana Santa, a Quaresma, vamos lá. Uma harmonização muito legal, né? E aí vai ficar fácil para quem quiser fazer. Chama a família, compra uma garrafa de vinho, pede para aquele cunhado, sabe aquele cunhado que vem só para ficar no teu encosto? Fala para ele, cara, hoje você também vai comprar. E determina que tem que ser vinho Malbec. Vai lá, claro que quanto mais pessoas, vai ter que ter mais garrafas para aqueles que vão consumir. Mas, enfim, vai lá e pensa aí que você vai fazer meia garrafa por pessoa que está lá. Abre a garrafinha de Malbec, Malbecs diferentes, acende a churrasqueira, coloca a sua linguicinha, coloca a sua picanha, coloca a sua alcatra, coloca a sua costela, coloca a sua bistequinha. O bom e velho contra. Coloca o que tiver, o contra-filé. O que você tiver, o que você puder, coloca lá e vai provar. Um vinho, o outro, com uma carne, o outro, e você vai ver que você vai ter compatibilidades diferentes. Mas o importante dessa harmonização, e isso é o principal, tá, gente? É muito legal fazer a harmonização, é muito bacana. Mas o mais legal é conviver e socializar com as pessoas que vão estar lá. A você que está nos acompanhando, um ótimo término de sábado de aleluia, né? Nós estamos aqui, é um domingo de Páscoa maravilhoso para você, que a presença verdadeira, do verdadeiro significado da Páscoa esteja no seu coração e na sua casa, e que a presença de Jesus reine onde você estiver. Anderson, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, e semana que vem a gente está de volta. Eu que agradeço, Jonas. E aí, só para aproveitar que a gente está correndo aí, hoje no sábado de aleluia, a gente teve, principalmente para quem é cristão, né, a gente teve uma semana muito significativa, né, e eu não poderia terminar esse programa sem falar isso. Quero que vocês pensem aí, quando a gente fala de vinho, antes de Cristo ir para a cruz, quais foram as últimas palavras dele, o que ele chamou os apóstolos para fazerem. Não vou falar nada, eu quero que vocês reflitam sobre isso e vocês vão entender o grande significado desse produto vinho na nossa vida. Um grande abraço a todos, ótima Páscoa, ótimo sábado de aleluia, e a gente se encontra num próximo programa. Obrigado, Jonatas, obrigado, Matheus, obrigado, Yuri, obrigado a todo mundo aí, um abração a todos. Agradecer a nossa equipe que está presente, Matheus Barcelos, Ricardo Barcelos, Yuri Aquino, e a você, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, e eu deixo para você a frase do meu querido amigo Walter Ravelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem, e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus e até semana que vem.